Eu acho que a gente precisa dar uma parada estratégica nos assuntos da política, da politicalha, da politicagem, da politiquinha, que infelizmente é uma marca brasileira dos últimos tempos. Saudade do tempo em que a gente discutia temas um pouco mais sofisticados, né? Envolvendo transformações, mudanças. Hoje em dia é inacreditável o que está acontecendo. É uma pena. Eu sei que vai passar. Vai passar a Covid e vai passar essa fase horrorosa da politicalha. Mas eu queria aqui chamar a atenção, destacar um assunto ligado à economia, que depois a gente pode até aprofundar com a Juliana. Mas é o seguinte, a economia ela está registrando alguns números, alguns indicadores, né, tem algumas manifestações muito positivas, muito interessantes. Então, a economia brasileira que cresceria metade da média mundial, coisa de 3% esse ano, vai crescer mais de 5%, podendo ser revista ainda. Isso é ótimo, né? É uma notícia importante, tem que ser comemorada. Nós não podemos querer que o Brasil cresça pouco. Crescer pouco é sinônimo de adiamento na geração de renda, mão de obra, né, de emprego. Então é muito importante que a gente olhe para os números, a gente vê o comércio dando sinais positivos, há 2 meses crescendo, coisa que não crescia, né? O volume de venda superando o patamar pré-pandemia. Claro que a gente estava no patamar pré-pandemia deprimido. Não é que a gente estava no patamar pré-pandemia bombando, mas poderia estar um quadro pior. Então, tem sinais de vitalidade. Material de construção, veículos. Você hoje vai comprar algumas coisas, você tem que esperar. Você vai comprar hoje um móvel, a entrega é para daqui 4 meses, 3 meses. Coisas que antes poderiam ser entregues mais rápido. Bom, quando acontece uma recuperação assim, a gente tem que festejar, a gente tem que bater palmas, não para ninguém, tá? Não para o Santo Guedes, Santo Tarcísio, Santo Bolsonaro, Santo Dória, não. Não temos que para nada. Nós temos que festejar a vitalidade da economia brasileira, que apanha a mais não poder há muito tempo, há muitas décadas, e está lá a economia se segurando. Se segura às vezes num lugar melhor, esbarra e perde alguns metros e afunda um pouco e vai e volta e tal. Ela tem uma vitalidade. Se você der oxigênio para ela, ela vem. Só que existem formas e formas de você crescer. E o crescimento que deve ser festejado não necessariamente é sinônimo de desenvolvimento. E é para isso que eu queria chamar a atenção. O Brasil precisa crescer. Que bom que o Brasil começa a crescer. Mas o Brasil precisa se desenvolver. Desenvolver é diferente de crescer. Você pode fazer investimentos no desenvolvimento e isso não virá um imediato crescimento. Então você imagina que você está montando uma loja e você está fazendo investimentos, e você está construindo o lugar ou reformando a sua loja. Naquele período ela não está faturando, né? Não tem crescimento ali. Você tem uma loja, vai abrir a segunda. A segunda está gerando custo, está gerando investimento, desembolso. No entanto, é sinônimo de progresso. Você está apostando numa segunda loja, você está apostando que vai faturar mais. E lá na frente vai faturar mais mesmo. Lá na frente vai haver um crescimento do seu faturamento. Mas quando você tem um crescimento que decorre só do consumo, que é o caso que a gente está vivendo agora, que decorre do consumo, que as empresas trabalham com uma capacidade ociosa grande, elas podem produzir mais,
pelo parque que elas têm instalado. Mas o que elas produzem está sendo consumido e isso está aumentando o consumo. Mas você precisa olhar para os fatores que envolvem um chamado desenvolvimento e que o Brasil não tem. E que o Brasil, coisas em que o Brasil não investe. Então, a gente já cresceu pelo aumento do número de trabalhadores trabalhando numa determinada empresa, em setores. Então você tem mais gente produzindo mais coisa e esse aumento de produção gera crescimento, porque na outra ponta tem gente comprando. Só que o custo de produção continua alto. Então você não consegue fazer com que pessoas de uma renda um pouco menor comprem aqueles produtos. Você pega hoje o Brasil e a gente tem uma produtividade muito baixa. Nós já falamos sobre isso várias vezes. Em 1960, a produtividade do Brasil e da Europa eram semelhantes. Uma porção da Ásia tinha uma produtividade semelhante à do Brasil também. Não eram muito mais produtivos, pouca coisa mais produtivos. Era semelhante. Ordem de grandeza, semelhante. Eles eram um pouco mais produtivos do que a gente. Hoje, você pega a média dos países europeus, a gente é menos da metade da produtividade deles. Ou seja, o que a gente precisa, o que eles precisam de uma pessoa para produzir, a gente precisa de 2. Isso significa que você produz menos. Se você produz menos e tem os mesmos custos, ou às vezes até custos mais altos, o seu produto custa mais caro. Se ele é mais caro, vai vender menos. Se ele vai vender menos, a economia não vai crescer tanto, ainda que cresça. Então o desenvolvimento, o progresso, o avanço se dá quando a economia como um todo, e não só o consumo, e não só o aumento de emprego, a economia como um todo começa a mexer nos seus itens. E aí você precisa ter aumento da confiança do empresário, você precisa ter crédito, você precisa ter investimento, você precisa ter uma redução da dívida pública para que você não tenha um cassino. Você precisa ter um sistema tributário decente, você precisa ter uma burocracia baixa, já avançamos, mas ainda é grande. Você precisa ter uma redução no gargalo, que é transportar coisas. Você precisa melhorar as rodovias, as ferrovias, tem que diminuir a insegurança jurídica, tem que fazer as reformas, tem que qualificar a mão de obra. A lista para que um país progrida, se desenvolva, é muito grande. Não basta um surto, ou um susto, ou um aumento no crescimento, que virá. Podendo até ser maior no ano que vem do que se imagina para o ano que vem. Fala-se no ano que vem para coisa de 2%, 3%, pode ser maior também. Mas nós já vivemos fases de crescimentos maiores do que esse. A gente cresceu entre 2000 e 2009 3,2% ao ano. No período 2003, 2008, quase 5%. E foi um período bom de crescimento. Mas e de desenvolvimento? Ah, não, nesse período houve redução da desigualdade social. Houve, de fato houve. Mas por inclusão das pessoas no processo produtivo? Não. Por inclusão das pessoas em programas de colchão social, ou auxílios, no caso, Bolsa Família. Eles são necessários, são vitais. Não só no Brasil, outros países adotaram e são vitais. Né? Os auxílios no meio de uma pandemia como essa, por exemplo. Só que isso não vai fazer o Brasil progredir. Isso vai fazer com que as pessoas que operam hoje à margem da economia, que não têm dinheiro para nada, que estão passando fome, possam comer. Ou, pelo menos, ter uma ajuda para comer. Porque imaginar que dá para comer com o dinheiro que está sendo distribuído, não. E esse é hoje o nosso problema. A gente não está orientado para progresso e desenvolvimento. A gente está orientado para crescimento. A gente fala sobre crescimento como se crescimento fosse uma virtude final. Crescimento é uma etapa de um processo que precisa passar pelo desenvolvimento.
volto a insistir, uma empresa pode ficar um tempão sem lucro distribuído, se ela usa esse lucro para investir. E dali a pouco, dali 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ela vai explodir de faturamento. Você treinar a mão de obra para que as pessoas possam produzir mais e mais barato, portanto, é uma obrigação das empresas. Mas é uma obrigação dos planejadores do Estado, dos governantes, olharem para isso e falar, bom, a nossa agenda tem que ser uma agenda de progresso, não uma agenda de crescimento. O crescimento, hoje, vem uma demanda reprimida, uma exportação porque as commodities estão num preço ótimo e um dólar favorável. Bom, faz o dólar ficar desfavorável, por exemplo. Tem uma queda nas commodities. E aí, como é que a gente fica? Então, a gente exporta muito, mas a gente recebe em função do preço internacional. A gente pode exportar muito e receber pouco. A gente pode exportar muito e receber mais. Então, a gente está vivendo um momento bom. Mas esse momento bom, ele não pode se confundir com um investimento que o Brasil não está fazendo no progresso e no desenvolvimento. Cadê o investimento em abertura da economia? Nós tivemos um investimento de abertura da economia, uma experiência lá atrás, no final dos anos 80. E é tão grave isso que se você for pegar o aumento de produtividade do Brasil entre 1950 e 1980 foi bem razoável. A partir de 80 cai, a produtividade industrial desaba. Então, a gente não importa. A gente importa pouco. O nosso saldo é porque a gente também importa muito pouco. A gente não treina a mão de obra, a gente não faz as reformas com seriedade. Então eu quero convidar você a festejar o crescimento, mas a ficar com uma pergunta. Será que esse crescimento é sinônimo de progresso, de desenvolvimento? A gente está investindo na sociedade para que a sociedade possa produzir mais e melhor e mais barato? Para que mais gente possa consumir, para que mais gente possa entrar no sistema de educação e chegar no topo da cadeia alimentar? Ou a gente está deixando passar o barco, a gente está operando com os limites, a gente está tirando do Brasil, sabe aquela laranja seca quase, que você espreme a última gotinha? É o que parece. E esse caminho, ele vai se exaurir. E quando ele se exaurir, aí vem a ideia da imagem já usada várias e várias vezes, que é voo de galinha. A galinha não foi feita para voar, a galinha foi feita para dar saltos. Foi feita para botar ovo, né? Mas enfim, foi feita para dar saltos. Na cabeça das pessoas, galinha serve para botar ovo. Mas enfim, se a gente não conseguir avançar neste campo, e todo mundo tem lição de casa para fazer, senadores, deputados, governo federal. E aí a gente não vê essa gente fazendo nada. A gente vê os empresários preocupados, a gente vê os trabalhadores sofrendo, a gente vê as pessoas que nem podem ser chamadas de trabalhadoras, porque não trabalham, não conseguem trabalhar, estão chegando agora ao mercado. Como chamar um jovem de 21, 22 anos que nunca teve um trabalho? Trabalhador? Ele não é trabalhador. Ele não consegue nem ser trabalhador, desempregado. Ele simplesmente não consegue ter um emprego. É razoável deixar essa geração desassistida desse jeito? Esses caras não têm vergonha? Eles não ficam com... Sabe, a gente tem uma discussão feia sobre a Covid e necessária, né, da irresponsabilidade do governo federal. Agora, e a irresponsabilidade das pessoas sem oportunidade? Não é de hoje. Sem oportunidade. Esse governo não respondeu. Esse governo até agora não mostrou diferença em relação a governos anteriores. Há avanços que a gente vai registrando, que saem do Congresso Nacional, há avanços, mas a velocidade de avanço do Brasil, a velocidade de progresso é muito baixa diante da nossa necessidade. Então, vamos festejar sim sempre qualquer informação que mostre que o Brasil está crescendo. Mas vamos ficar com o pé atrás para a gente sempre lembrar isso. Nós estamos progredindo, nós estamos nos desenvolvendo. A sua vida está melhor ou vai ficar melhor? Você está sentindo que as coisas estão se transformando? Se sim, estamos num caminho bom e vamos aproveitar esse momento para desenvolver mesmo o país. Se não, vamos cobrar, porque não dá para ficar festejando númerozinho aqui e ali, conjuntural, quando o nosso problema é estrutural.